Seja bem-vindo ao 13º episódio da nossa série de vídeos analisando o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Meu nome é João Gabriel e hoje a gente vai analisar o clímax do arco dos Cavaleiros de Prata, em que a gente vai ter a luta do Ikki contra o Capela, o Dante contra o Shun e a tão aguardada luta do Shiryu contra o Algol de Perseu, que é aquela luta em que ele vai sacrificar a própria visão para poder vencer o combate. Desde já eu já peço que curta o vídeo, se inscreva no canal dos Manuscribas, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores na nossa playlist Mangá de CDZ. Bora aqui pro capítulo 25, que já começa com o Ikki, depois de ter derrotado o Capela, ele derruba o Dante e já chama o Algol pro pau. Essa luta não chega nem perto de acontecer no anime, né, mas no mangá ela quase acontece, e eu queria ver como que o Ikki ia se sair, né, lutando contra o Algol e o seu escudo da Medusa. Mas essa luta não vai acontecer, porque o Capela vai acordar e vai decapitar o Ikki com o seu disco. E temos aí mais uma cena do Kurumada, né, fazendo uma pegadinha com o leitor, decapitando um dos protagonistas da série. Só que pra quem já tava esperto sabe que isso aqui vai ser uma ilusão do golpe fantasma, né? A gente vê que o Ikki continua andando apesar de estar sem cabeça. E depois que o Capela lança o disco pela segunda vez, arrancando o braço do Ikki, o disco volta que nem um bumerangue e arranca o próprio braço do Cavaleiro de Prata. O Capela percebe que o disco meio que ficou doido, ele começa a ir e voltar, tão rápido que parece que se multiplicou e começa a acertá-lo aí de todas as direções, até que o Ikki revela que a cabeça dele ainda está no lugar e que ele aplicou o golpe fantasma de Fênix. Que aí no final a gente vê que na verdade os discos não fizeram nada com o Capela, né? Esse ataque destruiu apenas a sua mente. É interessante quando essa técnica utiliza os próprios golpes do inimigo contra ele. Eu lembro que esse episódio no anime era bem sangrento, e se eu não me engano, o Capela perdia de verdade os braços, né? Enquanto aqui foi tudo uma ilusão, e bastou o Ikki encostar um dedo na testa do Cavaleiro de Prata para despedaçar completamente a sua armadura. E o Ikki, com toda a sua postura de fodão, já usa isso daí para amedrontar o Algol, dizendo que é melhor ele pensar duas vezes antes de enfrentá-lo. E é curioso que o Ikki, ele repara que o Algol, ele é diferente dos outros. Então provavelmente ele sentiu ali que o cosmo dele é maior, que confirma a nossa percepção, né, como leitor, de que o Algol é o Cavaleiro de Prata mais forte desses que vieram atrás dos Cavaleiros de Bronze. E aí, quando o Ikki vai erguer o seu punho contra o Algol, ele é surpreendido pelo Dante. O Dante parece querer lutar contra o Ikki até por uma questão de honra, né? Ele menciona que a atitude do Ikki é uma afronta aos Cavaleiros de Prata e que ele vai vencer o Ikki, custe o que custar. E aí o Ikki fala assim, pô, você tá com pressa de morrer, hein? Mostrando que o Ikki já tá entrando na mente do cara sem precisar usar o golpe fantasma, né? O Dante ataca de novo com as massas dele, e aí acontece uma coisa que poucas pessoas lembram, né? Porque o Ikki é salvo pelo Shun, que geralmente é o contrário, né? É sempre o Ikki salvando o Shun, especialmente se a gente for olhar os filmes de Cavaleiros do Zodíaco e fillers como a saga de Asgard, o Shun tá sempre sendo salvo pelo Ikki, mas dessa vez foi o contrário. Não que o golpe do Dante fosse muito mortal, né? A gente dificilmente acha que seria suficiente para vencer o Ikki, muito pelo contrário, assim, com certeza o Ikki venceria o Dante de qualquer forma, mas não deixa de ser um momento ali em que o Shun aparece, interrompe uma luta do Ikki, né, e salva ele de um ataque. E é interessante o Shun fazer isso, né, porque até agora ele não fez quase nada no mangá. Ele teve ali uma participação no arco da Guerra Galáctica lutando com o Jabu, em que ele não estava tão interessado assim na luta. A outra luta que ele teve contra o Andrômeda Negro foi uma luta muito simples, em que ele estava nerfado porque ele precisava segurar o Seiya que estava caído no abismo, mas assim que ele conseguiu usar as duas mãos, ele venceu o Andrômeda Negro com muita facilidade. E nos outros momentos o Shun era um personagem que se sentia culpado por ter feito o Ikki ir pra Ilha da Rainha da Morte, pra no final perceber que o Ikki tinha mudado de personalidade não só por causa da Ilha da Rainha da Morte, sim por causa do Mitsumasa e tal. Então o Shun pouco fez no mangá até agora. Só que agora ele vai ter a oportunidade de ter uma luta contra um Cavaleiro de Prata, ele vai vencer e vai vencer bem, né? Vai vencer com tranquilidade. Diferente do anime, em que essa luta contra o Dante é muito mais sofrida. Não, aqui a gente tem uma luta bem tranquila pro Shun, mostrando que ele é sim muito poderoso, mas que talvez falte ali um desenvolvimento, falte um momento
em que a gente conhece um pouco mais do Shun, um momento ali em que o Shun tem que defender alguma posição moral, como o Seiya faz muitas vezes nas suas lutas, né? E como o Shiryu vai fazer brilhantemente na luta contra o Algol. A gente ainda sente um Shun meio apagado. Outro personagem que é um pouco apagado no arco dos Cavaleiros de Prata é o Yoga, que ele já lutou contra o Babel e não vai ter mais nenhuma luta nesse arco. Só que tanto ele quanto o Shun vão voltar a brilhar no arco das 12 casas, né? E é nesse momento que a gente avista ali a chegada do Shiryu, do Yoga e do Shun. E repara, cara, o quanto de personagens tem em cena. A gente tem o Capela, que acabou de ser morto, o Dante, o Algol, o Shiryu, Yoga, o Shun, o Ikki, o Seiya, que tá desacordado, e também a Saori. Não se esqueça da Saori, que ela tá aí na cena e provavelmente Kurumada esqueceu. Então você tem uma cena com muitos personagens e fica muito difícil de administrar o que esses personagens estão fazendo. É claro que o Kurumada dá um jeito de tirar o Yoga e o Shun, e aí ele usa o escudo do Algol para fazer isso, que cumpre a função não só de tirar de cena alguns personagens, mas também criar ali uma tensão e construir a narrativa do Algol. E aí ele tem que lançar a mão de alguns recursos, tipo assim, o Ikki vai embora porque ele não quer mais lutar, e sem nenhuma grande justificativa. A Saori, que foi importante na luta contra o Jamian, por exemplo, não vai fazer nada agora. E aí a gente vê o problema de colocar tanto personagem em cena, de colocar tanta luta atrás da outra. Se a gente for lembrar do arco dos Cavaleiros Negros, a estrutura foi muito mais bem feita, né? Ele dividiu os cavaleiros, cada um enfrentou um cavaleiro negro. No final eles foram se encontrando, né, no seu objetivo final, que era o Ikki, só que foi chegando um de cada vez, chegou primeiro o Yoga e depois foi chegando os outros. Então eu penso que os personagens e as lutas foram muito melhor administradas naquele arco do que nesse. E na minha opinião, o anime fez um bom trabalho em tirar o Algol desse momento. Nesse momento no anime tem só o Dante e o Capela, e o Algol vai aparecer ali num outro momento, junto ali com a China e um outro cavaleiro filler que utiliza telecinese e que vai e faz com que os cavaleiros de bronze sejam atraídos até uma ilha, e lá nessa ilha a gente tem o confronto contra o Algol, em que inclusive o Algol vai ter mais tempo de brilhar, ele vai ter mais momentos para mostrar o quanto ele é ameaçador. Aqui ele até é ameaçador, ele até é bem forte, só que ele vai estar meio que misturado ali numa salada de lutas contra Cavaleiros de Prata, em que ele acaba perdendo um pouco o holofote. E o próprio Ikki também perde, né? Porque ele vem, ele aparece, salva o Seiya, vence um Cavaleiro de Prata, e aí no meio da luta ele fala assim, galera, já deu, né? Já deu meu horário, tô vazando, sabe? Isso daí é meio anticlimático. E eu acho que o arco dos Cavaleiros de Prata é muito anticlimático, né? Por mais que o clímax seja, de fato, ali quando o Shiryu vai tirar a própria visão, ter um clímax em que a Saori não participa é meio triste, assim, é meio contra o que foi construído no próprio arco. Porque a gente tem a revelação de que ela é Athena no meio do arco, a revelação não tem muito impacto, e aí no momento mais agudo do arco, em que eles estão lutando contra os 3 Cavaleiros de Prata, a Saori simplesmente não faz nada, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante se o Kurumada tivesse adiado essa revelação e feito essa revelação mais pro final do arco, para que ela tivesse mais impacto, né? Por exemplo, a gente tem aquela cena da Saori usando o cosmo dela para que os corvos ataquem o Jamian. Nesse momento a gente já sabia que ela era Athena, porque ela já tinha feito a revelação. Mas talvez fosse mais interessante ela usar esse cosmo, a gente não entendeu o que tá acontecendo, por que raios essa menina tem esse cosmo, e por que os corvos não atacaram ela, e aí só depois a gente ter a revelação de que ela é Athena, e aí as coisas começam a fazer mais sentido. Mas não, o Kurumada acho que queimou a largada, fez a revelação muito cedo, e aí a Saori simplesmente perde a importância dentro do próprio arco. Então assim, é uma pena. É um arco legal, é um arco que tem ali algumas lutas boas, tem alguns grandes momentos, só que eles estavam tão mal organizados que acabou que ficou bem menos memorável do que poderia. A gente lembra muito pouco do arco dos Cavaleiros de Prata, né? Diferente do arco das 12 Casas, que tem tantos momentos memoráveis, acaba que muitas vezes os Cavaleiros de Prata ficam genéricos, esse momento da revelação da Saori não tem impacto, a própria construção da Saori como Athena é muito mal feita, feita às pressas. Então, assim, pra mim ficou muito claro que o Kurumada se perdeu muito na história, né? Ele tinha algo na cabeça ali, um arco pra construir certinho ali no arco dos Cavaleiros Negros, e aí depois ele tentou mudar a história, né, pra trazer o santuário, só que demorou pra ele acertar a mão, sabe? Demorou pra ele conseguir transformar a história de uma coisa em outra, e aí ele precisou desses capítulos
que fizeram uma transição ruim entre o que a gente conhecia de Cavaleiros do Zodíaco até ali, pro que a gente vai passar a conhecer na saga das 12 casas, né? Tanto que o Saga, que é o grande vilão desse arco, ainda nem apareceu, a gente tem pouca informação sobre o santuário, a gente não entende direito como que ele funciona. Diferente do anime, que sempre botava uma cena ou outra do Saga lá dando sua risada, tomando seu banho, humilhando um dos seus subalternos, que é algo que parece um negócio meio vilão de Power Rangers, mas que de certa forma nos apresenta e faz com que a gente crie no nosso imaginário uma visão do que é o santuário, do que é o mestre, e trabalha melhor até o world building da história. E aí acontece aquilo lá que eu falei, né? Chegou os 3 Cavaleiros de Bronze, então o Ikki vai lá, corta a corrente do Dante e simplesmente fala que vai embora, sabe? Pelo simples motivo de que, ele luta sozinho, então se aparecer outros caras ele vai embora. Que é um recurso muito fraco pra tirar o Ikki de cena, porque tem muitos personagens na cena, sabe? E aí tem uma parte, né, em que o Ikki tá indo embora e o Yoga fala uma coisa interessante pra ele. Ele menciona que ele sabe que o braço do Ikki continua ferido desde o combate dele contra o próprio Yoga lá no Monte Fuji, e que talvez seja por isso que o Ikki tá indo embora, né, porque ele tá ferido. E talvez ele não dê conta de continuar lutando, só que aí ele não vai falar assim, pô galera, tô ferido, tô indo embora. Ele vai meter uma marra falando assim, não, eu só luto sozinho, eu não vou lutar com vocês, eu não vou me misturar com vocês, e vai embora. Só que o Yoga entende, né, o verdadeiro motivo dele tá indo embora, que é a questão do braço. E é o próprio Yoga no mangá que sugere pro Ikki ir descongelar o braço lá na fumaça do vulcão da Ilha Canon, que essa pode ser a única forma dele salvar o braço. E aí o Ikki vai lá e fala, não espere que eu agradeça o seu conselho, mas ele vai lá e vai seguir o conselho do Yoga, vai até a Ilha Canon para tentar recuperar o seu braço. E não podemos deixar passar esse detalhe bizarro na armadura de Andrômeda, quando ele se vira para olhar pro Ikki, que aqui na nuca da armadura de Andrômeda tem um rosto, cara. Que a gente sabe que é aquele rosto que fica na armadura de Andrômeda quando ela tá montada, né? Mas, cara, parece que o Shun tem uma Annabelle ali na nuca. E que fica bizarro, cara. O Cavaleiro de Andrômeda tem que ter cabelo comprido pra tampar essa porra, velho. Ou então usar aquelas capas, né? Igual os Cavaleiros de Prata. Enfim, o Ikki simplesmente vai embora. Ele não leva o Seiya, né? O Seiya tá caído, ferido, tudo fudido lá, mas antes, pelo menos, o Ikki tinha a intenção de botar o Seiya ali no ombro e levar ele embora. Agora nem isso. Ele simplesmente vai embora de mãos vazias, deixa o Seiya lá, deixa a Saori lá, que nem aparece mais. E quando o Dante tenta impedir que ele vá embora, o Shun usa a corrente, dizendo que agora o oponente do Dante será ele. Mas sempre dizendo, né, que ele preferia não lutar, que ele preferia que o Dante simplesmente desistisse e voltasse pro santuário. O Yoga e o Shun lembram que a Saori existe e vão lá conversar com ela para entender o que aconteceu. E aí o Shiryu examina o Seiya, dizendo que ele bateu a cabeça lá, sei lá, e que ele pode até ficar cego. O que eu achei meio forçado, né? Tipo assim, não sei se o Kurumada tentou fazer um foreshadowing que o próprio Shiryu vai ficar cego no final desse capítulo, mas esse senso de urgência, de que, precisamos levar o Seiya para um hospital, porque senão ele vai ficar cego, ficou muito ruim, né? Tipo assim, a gente sabe que ele não vai ficar cego, e que isso deixa ainda mais estranho o Ikki simplesmente ir embora sem levar o Seiya com ele pro hospital, né? E aí o Shiryu, inclusive, pede pro Yoga levar o Seiya, né? E ir embora junto com a Saori. O que, na minha opinião, seria até mais interessante, pensando que ele precisava de uma desculpa pra tirar alguns personagens de cena. Mas o Kurumada preferiu deixar o Yoga pra poder transformá-lo em pedra, né? Naquela cena do Algol. Só que acabou que a Saori ficou lá e ficou assistindo a luta sem fazer porra nenhuma, enquanto o Seiya tava desacordado, perigando ficar cego. E é nesse momento que finalmente é revelado o rosto do Algol, que não só revela o seu rosto, como revela a sua estratégia, porque ele fala assim, vou transformar todos vocês em pedra. E provavelmente o Shiryu achou que era uma metáfora, né? Mas não, realmente ele vai transformar eles em pedra literalmente. E aquela cena, que é uma cena tão legal do anime, dele transformando em pedra uns desertores do santuário lá, simplesmente não tem aqui. Eu acho que é uma cena simples, mas é uma cena que comunica muito e que fez muita falta no mangá, viu? O Dante ataca o Shun, que consegue destruir a sua massa como se fosse feita de açúcar, utilizando as correntes de Andrômeda. O que é estranho, né, cara? Dá a sensação de que as armaduras de prata são muito frágeis e mais frágeis que uma de bronze, né? Porque, beleza, a corrente de Andrômeda é a corrente de Andrômeda. Mas, assim, ela ser tão mais forte que uma corrente de pratas, ainda sendo uma corrente de bronze, lembrando que a gente tá falando de uma versão 1, né? A primeira versão da armadura
de Andrômeda, então não tem sangue de Cavaleiro de Ouro, não tem nada que faça com que a corrente seja muito resistente. Ela ser absurdamente mais forte que a corrente do Dante acaba dando aquela sensação, né, que a gente tem de que os Cavaleiros de Prata são mesmo muito fracos e não necessariamente o Shun, que é muito forte. E aí a gente percebe que talvez o Kurumada já tenha se perdido também no nível de força dos Cavaleiros, né? Porque por mais que os Cavaleiros de Prata tenham sido derrotados, né, na primeira metade do arco, eles deram muito mais trabalho, né? O Mist deu muito trabalho pro Seiya, o Asterion venceu o Seiya, só foi derrotado pela Marin. Mas a impressão que a gente tem é que os Cavaleiros de Prata dessa segunda metade, como o Dante, o Capela, eles são bem mais fracos, cara. E só o Algol oferece realmente algum tipo de desafio, né? Sem falar que a China, que apareceu no capítulo anterior e não fez nada, sequer aparece. Ela fica de grau de longe olhando a luta e sequer entra no campo de batalha, cara. E ela acaba sendo mais um personagem que teoricamente está em cena, né? E que não faz nada. Olha só como que isso está mal administrado pelo Kurumada. Enquanto a China, ela é muito mais interessante no anime, né? Em que ela tem sempre um papel de estar recrutando algumas pessoas, desde a Giste, os Cavaleiros Fantasmas, até o próprio Algol, para enfrentar os Cavaleiros de Bronze, né? Então ela acaba tendo um papel interessante lá, e aqui ela aparece, não faz nada, e depois some. E ela só vai reaparecer no próximo capítulo, né? Quando ela vai atacar o Seiya no hospital e tal. Mas, pô, se ela só vai aparecer depois, por que colocar a China agora? Pra que a China apareceu lá no topo do abismo junto com o Jamian se ela não foi fazer absolutamente nada, sabe? Sem falar, né, que nessas lutas do Ikki contra o Capela, por exemplo, ele vai lá, derruba o Capela, só que aí o Capela não morreu. Ele volta só pra tomar outro golpe e morrer. Mesma coisa com o Dante, sabe? O Dante leva um golpe do Ikki, cai, e aí quando a gente pensa que ele morreu, ele levanta só pra, tipo, ser derrotado pelo Shun com apenas um golpe nessa cena, entendeu? Então acaba que se ele morre no primeiro golpe ou no segundo golpe, não faz muita diferença. Parece que o Kurumada tá prolongando a luta artificialmente. Coisa que no anime até faz um pouco mais de sentido, porque as lutas são mais difíceis, né? As lutas, especialmente a luta do Shun contra o Dante, é bem sofrida no anime. Mas que aqui não é, cara. Sem falar que essas lutas, elas não têm temática nenhuma. Diferente da luta do Algol, que vai ter uma temática, a luta do Mist teve temática. Então, aqui não, aqui simplesmente são os caras que estão a serviço do santuário e que vão levar um golpe e vão morrer. Então, assim, é uma pena que a gente tenha esses personagens sendo desperdiçados na obra, e não é à toa que eles acabaram caindo no esquecimento. E agora que a gente já se livrou do Capela e do Dante, restou apenas o Algol de Perseu, em que finalmente teremos a luta mais aguardada do arco dos Cavaleiros de Prata. Mas antes da gente prosseguir, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal dos Manuscribas. Caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores, eles estão lá na playlist Mangá de CDZ. A sua visualização, a sua inscrição, o seu comentário nos ajuda demais. Lembrando que o meu objetivo é cobrir o mangá de Cavaleiros do Zodíaco até o final. O Shun vai atacar o Algol com a sua corrente, mas reparem como que o Kurumada usa bem a corrente de Andrômeda como um elemento dramático, né? A corrente não ataca o Algol, que não precisou fazer nada para se defender, né? Ele ficou de costas, sem nem olhar para o Shun, mas foi o suficiente aí para fazer com que a corrente se comportasse de um jeito estranho, quase como se ela tivesse virado pedra. E é nesse momento que é revelado que o Algol tem alguma coisa nas costas, alguma coisa que brilha intensamente e que transforma o Shun numa estátua de pedra. E aí o Shiryu, o Yoga e a Saori, que não vai fazer nada nesse capítulo, ficam horrorizados, né, com o estado do Shun e percebem que o inimigo é muito poderoso. E aí o Algol, que já tinha revelado, né, que o poder dele era transformar os inimigos em pedra, ele conta que isso aconteceu por causa do escudo da Medusa, que tem aí a imagem da Medusa com os olhos fechados, só que quando ela abre os olhos, ela transforma o oponente em pedra, e foi o que aconteceu com o Yoga também. Cara, a Saori não deveria estar nessa cena, véio. Ela, como Athena, ela tinha o poder suficiente pra reverter isso e transformar os cavaleiros de volta. No anime, ela tá fora de cena quando o Algol petrifica os cavaleiros, né? E faz muito mais sentido do que ela tá presente aqui. Porque além dela não ter função nesse final de arco, não há nenhum tipo de desenvolvimento da Saori com os outros Cavaleiros de Bronze. A gente tem um desenvolvimentinho ali bem mal feito com o Seiya, né, em que ela vai e protege o Seiya do Jamian, mas ela não faz o mesmo com os outros Cavaleiros, sabe?
E aí quando o Algol pensa que ele já venceu a luta, ele percebe que o Shiryu não foi transformado em pedra, porque ele não olhou para o escudo da Medusa e cobriu os seus olhos com o escudo do dragão. E aí é o momento em que o Shiryu fala um pouco sobre o Perseu e sobre a cena que ele vai lá e arranca a cabeça da Medusa, que era uma criatura que tinha esse poder de transformar os homens em pedra com o olhar, e depois o Perseu vai usar a cabeça como se fosse uma arma, né? E é justamente o que o Algol faz utilizando o escudo. O Shiryu menciona que essa história foi contada para ele pelo Mestre Ancião, e o Algol parece conhecer o Mestre Ancião, não como Cavaleiro de Libra, né, mas sim como Mestre Ancião dos Cinco Picos de Rosan, que ele demonstra certo respeito pelo mestre e também pelo Shiryu, né, por ter sido treinado por ele. E agora a gente tem aqui umas páginas coloridas para acompanhar essa luta lendária do Shiryu. E aqui é o momento em que ele brilha, né, cara? Ele não teve nenhuma luta contra os Cavaleiros de Prata, mas a última luta vai ser a dele. E olha só como essa questão do escudo vai ser importante nessa luta, né? O escudo do Shiryu já foi tema de outras lutas, por exemplo, a luta contra o Seiya. E agora ele vai fazer parte dessa temática também, né? Porque o Algol também tem um escudo. O escudo do Algol ele tem uma dinâmica diferente, que ele pode transformar os oponentes em pedra. E é um ataque muito apelão, né, cara? Tão apelão que chega a ser até covarde, né? A impressão que dá é que o Algol ele meio que se acovarda atrás do escudo super poderoso dele, enquanto o Shiryu vai usar o escudo do dragão de uma forma muito mais corajosa. A princípio ali para se defender do escudo da Medusa, mas também ele vai fazer aquele esquema de olhar o Algol pelo reflexo do escudo. Ele vai utilizar o escudo de uma forma criativa ali e muito corajosa para poder enfrentar o Algol. E o tema da coragem é muito importante nessa luta, né? Porque ele vai culminar na maior coragem de todas, né? Que é o Shiryu abrir mão da própria visão para poder vencer a luta, enquanto o Algol fica ali se escondendo atrás do escudo da Medusa. Tanto que quando o Shiryu vai usar o Cólera do Dragão, ele acaba tendo o ataque um pouco nerfado, né? Justamente porque ele não olha na direção do Algol para aplicar o golpe, então ele não acerta em cheio. E aí olha só como que o Algol é covarde, né? Ele ativa o poder do escudo, que faz com que o Shiryu feche os olhos, e aí ele vai atacar com o Shiryu de olhos fechados, né? Mas que mesmo assim a armadura de prata ainda é mais poderosa, né? O Algol obriga o Shiryu a ficar na defensiva, né? Sempre ali atrás do escudo. Mas olha a diferença do Shiryu pro Algol. Enquanto o Algol se esconde atrás do escudo, o Shiryu ele começa a se defender, mas ele percebe que ele nunca vai vencer se ele ficar se escondendo atrás do escudo. Ele precisa ter a coragem de enfrentar o Algol de frente. E aí ele começa a pensar em formas de fazer isso, né? Ele se lembra que na mitologia o Perseu vence a Medusa olhando ela pelo reflexo. E ele pensa que ele pode fazer a mesma coisa, né, com o escudo do dragão. E foi uma sacada muito boa do Kurumada quando o Shiryu tenta fazer isso, né, olhar o Algol pelo reflexo, mas dá errado. Justamente porque o Algol conhece a história, né? Porra, ele é o Cavaleiro de Perseu. Você acha que o Cavaleiro de Perseu não vai conhecer a história clássica do Perseu? E isso é muito interessante, né? Porque às vezes quando a gente tá vendo algumas histórias que são baseadas na mitologia grega, dá a impressão de que os personagens não sabem nada de mitologia grega, né? Só que aqui não, aqui mostra que o Algol conhece a história e que ele não vai ser derrotado do mesmo jeito que a Medusa foi derrotada. Então o plano do Shiryu falhou. Então ele tem que começar a procurar outros planos. Ele rasga ali um pedaço da calça e usa de venda para que ele não olhe para a Medusa de jeito nenhum. E olha só a postura do Algol, sempre atrás do escudo, enquanto a postura do Shiryu vai ser muito mais ofensiva. Ele vai de peito aberto contra o inimigo. E mesmo com o Shiryu vendado, o poder da Medusa é tão forte que congela metade do seu corpo. O que visualmente fica muito interessante aqui no mangá colorido, né? O Shiryu fica incrédulo de que o plano dele deu errado e o Algol fala que mesmo ele com os olhos vendados, ele não será imune ao ataque da Medusa. Apesar do Shiryu estar com os olhos fechados sob a venda, né? Isso vai mostrando pro Shiryu que não tem atalho, não tem truquezinho que ele pode fazer para enganar o escudo da Medusa. Só existe um jeito de vencer. E aí, quando o Shiryu se dá conta da única forma de vencer essa luta, ele vai fazer esse sacrifício. Não apenas para sobreviver e para vencer o Algol, mas também para salvar os seus amigos que foram petrificados. Então o Shiryu vai lá e fere os seus próprios olhos, ficando completamente cego e imune ao poder do escudo da Medusa. Essa cena é muito bonita, eu acho ela melhor no anime, ela tem um impacto muito maior.
Porque no anime eles conseguem fazer um puta de um drama com o Shiryu se cegando e tal. Aqui no mangá é um pouco mais rápido e menos dramático, mas ainda assim é bom. E aqui a gente tem uma história muito bonita, né? E uma história que tem esse ar de mitologia. Aquela coisa de, né, o dia em que Shiryu se cegou para poder vencer uma luta, né? É um feito que até se equipara, né, aos feitos dos próprios heróis da mitologia, né? E mais uma vez a gente toca no tema da coragem, né? O cara, ele tá disposto a vencer para salvar os amigos dele. E mesmo o inimigo sendo muito forte, ele não vai ter medo. E mesmo tendo que sacrificar a própria visão, ele não vai ter medo. E assim, o Shiryu faz isso pra vencer a luta e pra salvar os amigos, mas nada tem a ver com a Saori, sabe? A Saori tá ali do lado, a Saori tá vendo a história acontecer ali, o Shiryu se tornar um personagem mitológico, e não tem sequer um quadro com a reação dela, sabe? Conforme eu falei, a Saori não deveria estar nessa cena. E uma vez nessa cena, ela deveria ter alguma participação ativa nesse momento tão importante, cara. Porque beleza, o Shiryu se cegou, ele tá imune ao ataque da Medusa. Mas, cara, ele tá cego e ele vai ganhar do Algol, ele vai fazer um milagre ali. E a Saori não vai ter nenhuma participação nisso, cara. E aí agora o Shiryu vai enfrentar o Algol sem a sua visão. O Cavaleiro de Prata fica completamente incrédulo e acha que o Shiryu enlouqueceu. Só que assim, ter se cegado foi um golpe de mestre do Shiryu. Porque agora não tem mais o que o Algol fazer. Porque ele se baseava basicamente em transformar o oponente dele em pedra e usar o escudo pra ameaçar transformar o oponente em pedra. Só que a partir do momento em que o Shiryu não tem mais a visão, ele não tem mais o que perder, né? E ele pode atacar com tudo. Inclusive desafiando a lei, né, de que o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o Cavaleiro, porque ele já usou o Cólera do Dragão. Mas naquela ocasião foi um Cólera do Dragão cheio de hesitação, né, porque ele não poderia olhar diretamente pro Algol. Enquanto agora o Cólera do Dragão foi com todo o seu poder, né? E é nesse momento em que o punho do Shiryu atravessa o escudo da Medusa e ele vence o Algol. E antes de morrer, o Algol deixa claro o quanto que ele tá impressionado com a coragem do Shiryu. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele não sabia que existiam homens assim. Isso é muito interessante de se pensar, né? Porque a gente cresce ouvindo histórias de grandes heróis que se sacrificam pela humanidade, que se sacrificam pelas pessoas que amam, grandes heróis que são corajosos e que, conforme a gente vai crescendo, a gente não vê esses heróis na vida real, né? É algo que fica ali na idealização, na romantização de histórias, sejam lendas, sejam histórias em quadrinhos, em que esse herói idealizado muitas vezes está muito longe da nossa realidade. Então o Algol, que sempre conviveu ali com outros guerreiros poderosos no santuário, para ele está lutando em nome da justiça, ele vê outros cavaleiros do santuário lutando, né, supostamente em nome da justiça, mas nenhum deles tem essa conduta tão idealizada quanto ele vê no Shiryu, né? Porque no mundo real, né, os guerreiros eles estão ali muito mais por uma luta pela sobrevivência, muito mais na questão de cumprir um papel, cumprir um dever, mas numa situação em que a pessoa corre risco de vida, ela vai ter medo, ela vai fugir, ela vai muitas vezes abrir mão das suas convicções para poder sobreviver. Então o Algol ele tá acostumado com isso, assim como a gente no mundo real, né, tá acostumado com isso. E aí quando a gente vê alguém que tem essa paixão tão forte, que tem essa coragem tão forte como o Shiryu demonstrou nessa luta, a gente é pego de surpresa, e foi o que aconteceu com o Algol, né? Ele achava que essa coisa de ser um herói era algo apenas das histórias da mitologia. Ele mesmo era o cavaleiro de Perseu, que era um herói, mas para ele o herói era apenas um mito. Para ele o herói não era real. E aí quando ele vê um herói diante dele, fazendo coisas tão heróicas quanto faziam os heróis da mitologia, ele fica impressionado. E é isso que o Shiryu fez com todos nós. Ele nos impressionou de uma maneira profunda, cara. Tanto que todo mundo que assistiu o episódio lembra, cara. Todo mundo vai lembrar da cena que o Shiryu se cega pra vencer o Algol, né? E todo mundo vai lembrar depois do quanto que ele sofre por estar sem a visão. Ele tenta recuperar a visão.
Ele inclusive cogita não ir para as 12 casas porque ele tá cego. Assim, todo esse drama que o Shiryu vive durante a luta e depois da luta é sempre muito lembrado, porque é realmente muito marcante. Mais pra frente, o Kurumada até cega o Shiryu pela segunda vez, né, na luta contra o Krishna, na saga de Poseidon, e aí não tem impacto nenhum, cara. Tipo assim, sem necessidade nenhuma dele ter cegado o Shiryu de novo, porque quando ele se cegou pela primeira vez foi muito forte, foi uma cena muito bonita e muito marcante, e aí não tinha como ele fazer de novo uma cena tão marcante quanto essa, e aí ficou bem ruim e repetitivo e realmente muito fraco da segunda vez que ele faz isso, mas da primeira vez, cara, a gente tem que concordar que foi uma aula aí do Kurumada. E assim, finalmente a gente chega no final desse capítulo. É um capítulo que acontece muita coisa, tem muita luta, muitos personagens em cena, e que ele termina sem mostrar, né, uma conclusão ali, não mostra o Shun e o Yoga deixando de ser pedra, né? O Kurumada, ele assume que a gente entendeu que assim que o escudo se quebrou, todo mundo voltou ao normal. Diferente do anime, que tem a cena deles voltando e tal. Então é isso, galera. A gente encerra o vídeo por aqui. Na semana que vem a gente tem mais, em que a gente vai entrar no arco dos Cavaleiros de Ouro, que é aquele arco de transição entre os Cavaleiros de Prata e as 12 casas. A gente vai ter cenas importantes da China, a gente vai ter a aparição do Aioria, a gente vai ter a aparição ali da verdadeira forma da armadura de ouro de Sagitário. Então tem muita coisa interessante que vai preparar o terreno pro arco das 12 casas. Então semana que vem nos vemos aqui de novo. Te espero lá.